situação brasileira, e eu preciso falar da situação das esquerdas no Brasil, tá? E disso eu vou chegar a nós no MBL. Porque o que acontece? Ora, se a esquerda é a instrumentalização, isso aqui vai muito na linha do Nietzsche, né? A instrumentalização da espécie da moral do escravo, que seria a moralidade daquele que, enfim, está numa situação hipossuficiente, vamos colocar aqui, que não é naturalmente poderoso ou forte, eu já dei as definições naturais disso, né, na pequena infância. Naturalmente, a esquerda instrumentaliza esses rancores, esses sentimentos ruins, essa raiva, esse sentimento de inadequação que você tem diante daquele que é melhor que você, tá? Ou que está numa posição melhor que você. Eu preciso colocar isso nesses termos, porque a esquerda faz isso, ela vive disso. Ela vive de pegar situações em que há uma espécie de uma diferença hierárquica em algo, e aí ela vê essa diferença como um meio de instrumentalizar a angústia e a raiva que a pessoa que está numa posição menor tem, e transforma aquilo em guerra política. Reparem que onde a esquerda vê uma fratura, onde a esquerda vê uma hierarquia, em geral natural, ela procura gerar um ódio, tá? Eu digo em geral porque nem sempre é natural, mas em geral ela encontra isso nesses termos. E aí ela procura certos ódios, então ela vai procurar fraturas de todas as ordens, e nessas fraturas sociais que ela vai procurando, tá? Ela instrumentaliza um rancor. E qual é esse rancor? E aí é o que eu quero chegar? Eu quero chegar na natureza do problema pra gente falar com vocês. O esquerdista, salvo raríssimas exceções, ele é antes de tudo um fraco. O esquerdista é antes de tudo um fraco. Mas ele é um fraco porque ele aceitou uma determinada situação pessoal de fraqueza ou de inadequação diante do mundo. E aí ele começou a adotar a tese de uma espécie de uma luta contra aquilo que é mais forte, que é mais belo, que é melhor. Isso é meio que real, tá? E você consegue perceber essa mentalidade, e eu percebia quando eu estava na escola. E aqui vai onde eu quero chegar. Porque, veja, se coloca no meu lugar e eu vou fazer uma análise também do Arthur, né? Eu não era um garoto grande, forte, não era o melhor cara nos esportes, tá? Só que eu sempre tive um senso de liderança muito forte. Eu nunca gostava de obedecer ordens de ninguém. Era um bom aluno e eu achava assim, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa grande. Só que ao mesmo tempo eu me via numa situação dentro da hierarquia social de uma classe, numa sala de aula, que me colocava numa posição inferior. E eu não aceitava essa posição inferior. E aí você pode ter muitas maneiras de negar a posição social que você tá. E é essa conversa que eu quero ter com vocês hoje, tá? Digite 1. Se você acha que dentro dos ambientes de convivência que você tem, você não tá na posição que você gostaria de estar. Digite 1. Eu tô numa posição menor. Tipo, eu não sou o cara mais legal e mais interessante. Porque, eu vou falar uma coisa. Tudo é uma pirâmide, certo? E você vai ter talvez até uma distribuição, até talvez em beleza ou em... Enfim, talvez beleza, igual a bell curve, que é a curva que você usa, por exemplo, pra medir QI, tá? E digite 2, se você, obviamente, não, eu sou um privilegiado nesse sentido, não tô falando privilegiado como uma coisa ruim. Você é um privilegiado natural disso, tá? O que eu quero dizer, a grande parte da dor da existência humana é se entender como alguém imperfeito e que está numa posição natural, no grid de largada da vida, inferior. E isso é uma coisa que atinge as pessoas e machuca elas de maneiras diferentes. Tá? Uma moça que não nasce tão bonita e na adolescência dela, ela descobre, poxa, eu não sou tão bonita quanto aquelas garotas da minha classe. Essa não é uma moça que... Essa é uma moça que tem que lidar, ela vai ter que construir uma complexidade emocional e psicológica muito maior para poder lidar com esse elemento que vai ferir ela. E isso fere as mulheres mais do que fere os homens, mas também fere os homens, porque a competição no universo masculino, ela é terrível, tá? Em certa medida, o universo feminino, né, todo mundo diz que as mulheres não conseguem desenvolver amizades tão profundas e tão fáceis e tão leves quanto dos homens, porque essas hierarquias que existem entre as mulheres machucam elas de maneira diferente, mas nos homens elas também machucam, porque as hierarquias entre os homens elas são muito cruéis. A lógica da hierarquia masculina também é a lógica do the winner takes it all, como eu já falei,